Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Vamos por Partes, penúltimo episódio desta grande saga que foi o Mexelas. Hoje vamos falar de Fenix RDC, a história. Eu já conheço o trabalho do Fenix RDC há muitos anos, porque ele já está cá no mundo da música há muito tempo, desde o Junior Mafia, Ballistic Force, várias participações. Ele foi sempre marcando presença com a sua persistência e com o seu talento. Então, de vez em quando, havia um cruzamento, uma conversa, quando é que nós fazemos algo. Eu conheci o Sam, foi que através do Facebook, né? Já tinha levado com aquele conteúdo dos álbuns dele e não sei o quê. Era uma pessoa que eu sempre quis bolir. E então o que é que aconteceu? Falei com ele no Facebook, pedi-lhe que é para ele me dar uma força aí, arranjar-me um beat ou cena do género. E fica sempre aquela colaboração no ar que eventualmente iria acontecer um dia. E depois houve uma altura em que ele estava a fazer um projeto, o Mexelas, e ele convidou-me para o projeto. Eu fui lá à casa do Sam, tivemos a ouvir bué da beats. E eu só podia escolher um. Ele, em vez de escolher apenas um, decidiu escolher 3. A cena que eu queria fazer era mostrar as 3 partes do hip-hop, né? E aí então escolhi 3 beats. Esta é matéria para o primeiro beat da história de Fenix RDC. Isto hoje vai demorar um pouco, porque temos 3 beats para explorar, 3 beats bem recheados, 3 beats interessantes, pesados. E para começar, este foi o beat que eu menos esperava que o Fenix escolhesse. Porque é assim um pouco crazy, com estes... muito espacial, por assim dizer, e tenho a noção que não é apelativo para toda a gente. Mas ele gostou do resultado final e isso é que importa. Então, o ponto de partida foi este sample partido em 7 bocados que não foram todos usados, foram usados só 5. Então alterei aqui a ordem das coisas para fazer a melodia ao meu jeito. E eu parti logo de um ponto de partida em que a mudança de nota aconteceria em contratempo. À exceção do 1, em que o 1 fica mesmo no 1, mas de resto fica sempre em contratempo, e quando dá a volta para a quinta barra ainda é em contratempo, mas quando acaba na oitava depois começa no 1 em vez de ser em contratempo. Vou exemplificar. Ou seja, o 1 começa... Aqui está a contratempo, né? Não sei se perceberam bem, mas já vão perceber melhor com o beat. Então depois fui para a programação do kick e do snare, neste caso mais um snare mais à base de clap, e programei desta forma. E agora vamos ver com a melodia. Depois comecei a acrescentar elementos rítmicos para lhe dar ainda uma cor com mais identidade. Então comecei por um shaker. Ok? Depois um layer de clap que aparece vez sim, vez não, que é para dar dinâmica e para parecerem claps
reais e dinâmicos que não são sempre igual. Ou seja, o 1 não tem e o 2 tem. O 3 não tem e o 4 tem. E assim sucessivamente. Depois acrescentei o elemento rítmico de um relógio para lhe dar também aquele groove, para não estar mesmo quantizado e para parecer mesmo aquele pêndulo que se enquadrou bem no beat e não estar super na batata. Então primeiro fiz o que um pêndulo faria. Mas sem quantização. Está assim meio bêbado, às vezes acelera, às vezes acelera. Mas depois acrescentei aqui ao pêndulo algo que o pêndulo não faz, porque o pêndulo faz só 1, 2, 1, 2, mas eu acrescentei-lhe um elemento de groove que um pêndulo nunca faria. E então eu fiz isto. Depois temos aqui um elemento de reverse no final da quarta barra. Continuando, temos mais um layer de clap, mas só no final de cada quarta barra. De 4 em 4 barras aparece esse clap com reverb. Depois acrescentei aqui um kick diferente, também para dar groove e não aparecer só o kick quadrado. Depois temos um hi-hat que aparece assim, só 2 vezes. Vamos ouvir com o beat. E depois vamos para um layer de kick que eu adicionei ao main kick. E é um kick com muito trêmulo e muito forte. É este. Para dar ainda mais ênfase à mudança das notas, da melodia. Pum, 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 para parecer quase que a nota está a tremer e que cada nota é sentida com impacto. Vamos ouvir com mais percussão. Depois temos aqui um synth venenoso, que eu chamo-lhe mesmo venenoso. Vamos ouvir com o sample. Agora vamos ouvir aqui um string que só aparece na 7ª e 8ª barra. Vamos ouvir com a melodia. Uma outra frase de synth, bem agudo, agora acompanhado só com o sample. Temos aqui um bell que aparece meio de forma subtil, vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo com o beat. Temos uma guitarra. Um outro layer de strings mais dramático e intenso. Vamos ouvir com o beat.
temos aqui uma frase meio West Coast que faz parte depois de um combo com outros elementos. Mas a frase que é assim meio sintetizada, G-Funk style, é esta. Vamos ouvir com o sample. E o combo que eu falei depois é com outro synth a responder. Vamos ouvir esse synth que responde ao outro. Então agora vamos ouvir esse combo. Temos aqui ainda um outro layer de clap com reverb. Vamos ouvir com o beat, porque não é mesmo no último. Como o reverb é tão grande e para ser diferente, eu meti no penúltimo clap, para não ser sempre no último. Vamos ouvir. Depois temos crash, tem aqui crash no 1 e tem crash na segunda volta que já vem em contratempo 1. Tenho aqui outra frase com outro synth que eu toquei de forma bastante chunga, mas está aí. Vamos ouvir com o loop. Quase nem se ouve. E algo básico, mas que ainda não revelei, é que tenho o sample filtrado também. E faz de baixo. Um dos elementos mais subtis que aparecem nesta música, mas que eu adoro mesmo de coração e que já meti em pós-produção, é o momento em que o Phoenix fala na música The Message. E nesse momento tu ouves só a programação daqueles dois kicks do puro The Message. Apesar de eu não ter samplado do puro The Message, samplei de uma recriação do The Message. Mas é o suficiente para tu identificares que é isto. Só estes dois kicks muito específicos, embora eu também tenha metido o snare, mas o snare, como está fundido com o outro clap, não se nota tanta cor dele, mas os kicks ouvem-se perfeitamente e são os kicks do The Message, e que me leva aqui a pensar uma grande cena, é que na realidade este beat, sendo uma beca futurista, acaba por ter a ver com o The Message, porque o The Message, também se formos a ver, é um arpeggiator. E este é... também vai por esse universo. E a cena de ser kick, meio clappy snare, né? E também de ter pum pum. Eu também programei dessa forma a cena, apesar de ter aqueles pum tchum pum tchum pum pum tchum. Também tem estes pum pum, estes dois seguidos. E pensei, uau! De certa forma, este primeiro beat que eu não associei a uma cena old school, até associa-me a cenas mais Detroit, Black Milk, cenas do género. Depois de eu ter metido neste pequeno momento a cena do The Message, faz todo o sentido. Parece que a música passa a ter uma associação old school, mas com um elemento futurista de certa forma. Então eu acho esse detalhe, um detalhe mesmo, pá, que é aquele kick, quem sabe, sabe, estás a ver? Fico mesmo contente de ter introduzido só esses dois kicks do The Message. E agora vamos para o último sample que eu vos quero revelar, que é o sample que também faz a intro. Um sample indiano. Shout out ao meu mano Mayur, que me deu aqui uma informação inside sobre esse sample. E o sample aparece no beat, às vezes de forma longa e de forma curta. Vamos ouvir. Longa, para curta. E pronto, estes são os ingredientes e este último é aquele que eu também usei para a introdução, para avisar que vem aí cena forte. Mas o facto de eu ter escolhido também aquele primeiro beat mostrou-me logo aqui uma abertura
da parte do Phoenix em relação ao seu espectro musical, quais são os beats que o convidam para rimar. E então ele já tinha esta ideia de separar mais ou menos por capítulos a história do hip-hop americano. Levei a cena para casa, fiquei lá tipo a matutar como é que eu ia começar e não sei o quê. E então comecei. Tentei pôr o beat mais calmo até o beat mais pesado para fechar, né? Porque é assim que eu vejo a cena. A cena começou tipo uma cena mais soft, foi para a cena tipo média, gangsta. Depois avançou e está a cena que está hoje. Mas a cena curiosa é que os instrumentais chamavam-se Conflito. Era o título provisório, Conflito. Conflito 1, Conflito 2, Conflito 3. E o que é engraçado é que ainda houve aqui uma dúvida se o beat 3 seria o beat 2 e vice-versa. O beat 1 estaria decidido que seria mesmo aquele. E como ele queria uma coisa gradual de banger, cada vez mais explosivo, ele estava assim dividido, porque o segundo beat também é um grande banger. E o terceiro, idem. Mas a escolha foi dele e ele disse, não, vamos passar o segundo beat para a terceira parte. E assim foi. Este é o ponto de partida para Conflito 3, que acabou por ser o Conflito 2, ou seja, o segundo beat de A História de Phoenix RDC. Então, esta música tinha aqui um momento em que existiam várias perguntas-resposta, ou seja, da frase e depois do órgão, e eu usei basicamente 4 desses momentos, porque ainda há outros momentos que eu não usei. Eu não usei este, por exemplo. Não usei. Usei 4 desses momentos e fiz a frase à minha maneira. Diria blue style. Nanana, nanana, nanana. É o vai e vem da situação. E sequenciei desta forma, por esta ordem. Depois de eu reparar que o sample era bastante estereofónico e a resposta, a parte do órgão, estava de um lado da coluna apenas, eu tentei omitir essa parte para criar um outro momento, para que a música tivesse uma dinâmica e o órgão não tivesse sempre tão presente. Ele não é omitido totalmente, mas fica mais abafado. E então ficou assim. De seguida sequenciei os drums, procurei drum breaks e parti em 8 pads. Há uma cena que eu gosto muito de fazer, que é partir em 8 pads o próprio break, que tem uma certa velocidade, e eu meto ele um pouco mais rápido e isso cria o meu groove. Ou seja, o break original tem esta velocidade. Então, se eu partir isto em 8 bocados, só kick, snare e deixar lá os hi-hats no meio, eles vão acabar por criar o próprio groove, em vez de eu também ter o hi-hat separado. Então acaba por criar uma cena interessante, porque o break original tem esta velocidade. Mas se eu começar a tocar aqui um pouco mais rápido, o que vai dar a minha identidade é o hi-hat ser mais sloppy, mais trapalhão, o que acaba por dar um certo groove. Então acabei por sequenciar de uma forma um pouco mais rápida. Vamos ver como fica com o loop. De seguida toquei um baixo a fazer exatamente o que a melodia está a pedir. E assim sucessivamente. Tenho aqui um step de um órgão para bater com a tarola na terceira barra. Vamos ouvir com o resto.
Temos o drop de timbalões no final da 8ª barra. Vamos ouvir com os drums. Também sequenciei um tambourine, mas não o tambourine que normalmente é um layer do snare. Este é um tambourine que antecipa o snare. Agora com o beat. Há aqui um stab na 4ª barra. Vamos ouvir com o loop. Depois temos aqui bastante violência. Temos um tiro, 2 tiros, 3 tiros e 2 colatras. Obviamente as colatras são para antecipar os tiros. E os tiros normalmente devem estar no snare e a colatra a antecipar esse snare. Vamos ouvir. Já morreu um. Oh, matou outro. Oh, vamos checar com o drum e com o bass. Um já foi. Outro. Morri. Acrescentei-lhe uma voz roqueira e meti o pitch down para estar dentro da melodia do beat. Ei. Agora, juntamente com o loop, também temos aqui uma frase de synth, meio maluca, meio fadista, nem sei, uma frase. Agora com mais elementos para ver como ficou no beat. Temos aqui mais 2 stabs no 1 que até cria a opção de criar um layer se for o caso. Temos um que parece um pato e um trombone. Mas se quisermos podemos pôr os 2. Vamos ouvir com o beat. Na 4ª barra também temos aqui um snap com moedas, com trocos. Agora com o beat. Continuando, temos aqui um string que pelo som consigo perceber que fui eu que toquei no teclado. Vamos checar. Agora com o beat. Depois meti aqui um timbalão na nota do beat para bater no snare da 2ª barra. Vamos ouvir. Agora só com drum and bass. Depois meti um synthesizer que tem a sua arte, porque ele vai a subir, vai mudando de nota e é importante que ele culmine na nota do instrumental. O synth é este. Agora com o beat para perceber melhor. Também temos aqui um lick de guitarra que aparece assim só uma vez. Vamos checar. Agora com o beat e com o baixo. Temos aqui uma nota de piano soviético, mas tem que ser mesmo soviético, que é para ter este style agressivo. Vamos ouvir com o beat para perceber melhor. Temos aqui 2 crashes, um na barra 1, um na barra 5, mais extenso. Vamos ouvir com o beat.
para terminar, tenho aqui um loop que é bastante interessante, que ele era para ter outro propósito, era supostamente para ser para um refrão, mas eu não queria deixar de usá-lo, então usei mesmo para a última barra da música que ficou no produto final. Mas era uma cena que eu curto bué, mano, porque é a minha escola. É quando tu consegues que dois loops diferentes, de músicas diferentes, consigam estar a dar de forma contínua e há ali um casamento, e isso faz com que este beat fique mais teu. Então eu adoro quando essas cenas acontecem. E era uma cena intensa, uma cena de uma guitarra constante, com um stab. Vamos ouvir. Ia bater se existisse refrão, mas não existiu, pus mesmo só no final, só para não lhe dar aquele rest in peace, dizer não, ainda estás aqui comigo. E vamos para o sample final, é o sample vocal, que tem um certo propósito de aparecer no 1 como um sneak attack, porque na realidade eu programei o sample para aparecer só no snare, e há espaço no 1 para aparecer isto. E então fica uma espécie de sneak attack. Back up! E ficou assim. E pronto, só resta mesmo a introdução, em que eu recorri a algo que eu recorro bastante, que é o Paul Stretch. Eu usei o sample principal, estiquei-o para ficar um ambiente, enquanto ainda não entra o beat, e para fazer a transição, que seria muito importante, de um beat para o outro, em que eu fui buscar o pêndulo do beat anterior para fazermos a passagem para este beat, porque tínhamos aqui uma situação interessante, que era o primeiro beat tem uns BPMs muito mais rápidos que o segundo, e isso às vezes pode não ser muito fixe, pode ser anticlimático, em que estás a curtir um certo beat e a seguir, apesar de vir um banger, ele é mais lento. Então aquela pausa foi o suficiente para no teu cérebro eu indicar tac, 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 e agora já te tenho a tua atenção num BPM mais lento. Foi muito importante eu buscar esse elemento para fazer a ponte e para te preparar para algo mais lento. E então peguei no sample em Paul Stretch, pus também já assim uns barulhos de colatras bem pitch down, porque neste segundo beat já íamos falar um pouco do gangster rap, e depois começamos com back up, e foi assim que ficou. Uma das cenas que estava-me a dar boa pressão quando eu estava a criar a música era a cena. Eu não queria que o beat me matasse, né? Porque, se bem que eu não ligo muito o que o people diz, né? Mas aquilo faz parte daquela cena, daquela competição saudável. Então eu queria mesmo tipo, deixar a cena tipo, no mesmo nível. Não que o beat me matasse, não que eu matasse o beat. E acho que consegui mesmo. Pelo feedback, a cena foi bem positiva. E tive mesmo a altura. Porque em outros beats de outros produtores ou beats que eu já gravei na net, eu não tenho essa pressão. Mas ali eu tive essa pressão. Este é o ponto de partida para Conflito 2, que acabou por ser a terceira batida e a batida final de A História de Fênix RDC. Como vemos, a matéria era muito mais rápida, então tive que abrandá-la um pouco para o beat que eu quis fazer. E também teve aqui um truquezinho em que tive que fazer aqui uma manha para a coisa fazer aquilo que seria óbvio, que o nosso cérebro pede, e que nestes tempos o pessoal, como curtia complicar e fazer coisas não tão quadradas, eu tive que tentar fazer isto mais quadrado, porque
o início da frase faz um ritmo que só depois, a partir da segunda nota, é que começa a fazer sentido. Já vou exemplificar para vocês perceberem. Que é... Agora... Oh, já mudou? E então, porque é que esta primeira nota, a cena tipo arpeggiator, não está a fazer aquele sentido? Então tive que fazer aqui uma colagem para que isto fizesse sentido. Então tive que depois pôr aqui uma continuação para compensar esse primeiro bloco dessa nota para a coisa ser quadrada, ser o óbvio. Para ser... Então, tenho aqui um bocadinho, eu fiz assim. Assim está bem. Tive que fazer assim. Vou voltar a pôr como ele estava. Oh, não está igual ao resto das outras notas. O ritmo antecipa-se a mudar para a segunda nota. Então tive que fazer aqui uma brincadeira para isto fazer mais sentido na minha cabeça. Então depois de sequenciar este momento, parti para os drums, kick, snare, bem forte. Sempre assim, mas depois fiz ainda uma outra pista para kicks complementares. De seguida fui para o hi-hat e como o loop é bastante ritmado, optei por um loop de hi-hat também ritmado para casar bem com o loop. Os sons que se seguiram foram open hatch, e como já é hábito, às vezes para fechar uma volta, seja no final da quarta barra ou da oitava, eu costumo ter algo com um reverb, um clap ou um snare, e neste caso é um clap. Bem forte. E eu depois optei por fazer uma versão grave do loop, uma oitava abaixo, do mesmo sample, que na realidade acabei por dar-lhe muito mais tempo de antena do que o sample principal mais para cima. Então ficou assim. Também toquei um baixo aqui na MPC, seguindo um pouco o desenho do kick. Tenho aqui uma frase rítmica de guitarra que funde muito bem com o loop, mas vamos ouvi-la primeiro sozinha. E agora vamos ouvir com o loop. Também existe aqui um riff de guitarra na barra final, na oitava. Vamos ouvir com o loop. Temos aqui um string maquiavélico na quarta barra, assim meio semitonado quase.
uma outra guitarra. Vamos ouvir com o loop. Existem aqui dois stabs, um que precede o 1 e o outro no 1. Vamos ouvir com mais elementos. Tenho aqui um som bastante nervoso, uma espécie de um chant em que eu meti em dois pads e soltei a imaginação e toquei da forma que me apeteceu. Então tenho aqui e tenho aqui. É basicamente o mesmo som, mas parece que está um mais agudo e um mais grave. Então eu fiz. E acaba por servir como drop, para não ser sempre os timbalões. Dá para ir buscar outros sons quando estamos a chegar ao fim do loop e ele vai começar a dar uma volta nova. Então vamos ouvir como ficou. Também sequenciei aqui um riser só no último tempo, na última barra. Vamos ver como ficou. Também criei aqui outro drop com dois claps e ficou assim. Mas também usei o puro drop. Pam, 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 pam. E a outra voz vocal faz hey, 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 hey. Então até acaba por ser um combo. Vamos ver como é que fica. Acrescentei aqui um subgrave e usei o slider para lhe dar aquele efeito futurista, fresco, como lhe quiserem chamar, e também acrescenta groove ao próprio som. E isso também é uma arte. Também não podes fazer aqui slide à toa. Tem que ser no tempo certo e a nota certa. Ele tem que acabar no sítio certo e na nota certa. Vamos agora ouvir só o baixo e esse complemento. Dá-lhe aquele sabor, aquela frescura que também precisamos. Estes perlim-pim-pins acabam por trazer mais identidade e mais carisma ao instrumental. Depois ainda acrescentei aqui um elemento rítmico, bastante rítmico, mas que também tive que fazer aqui uma giga-joga para que ficasse o ritmo que eu imaginava. Porque na realidade, se nós até ignorarmos a parte do sintetizador, do sample, e seguirmos um pouco ali, parece uma viola que está ali por trás, leva-nos para um universo meio samba. Eu vou meter o sample e vamos apenas concentrar-nos na guitarra para perceber que tem elementos meio bossa nova. E então, de certa forma, eu quis também acrescentar-lhe um pouco, não digo tuturu, tuturu, mas algo que também fosse próximo desse universo rítmico. Então eu comecei por sequenciar um loop de percussão, mas mais direitinho, porque ele era simples, era... Mas para eu ter um elemento rítmico que traga mais groove, e que leve mais para um universo brasileiro, bossa nova, samba, como quiser chamar, eu tive que usar o mesmo som e pô-lo noutro momento extra para complementar e acrescentar ritmo. Então o sample inicialmente estava assim, simples, e eu acrescentei o mesmo sample noutro momento logo seguinte para lhe dar o groove necessário, e ficou assim. Não estou a brincar. Hey!
Continuando, temos aqui um chant meio tribal, vamos ouvir. Agora vamos ouvir com o loop. Temos aqui ainda outra guitarra que eu pelo som consigo notar que não foi samplada e foi tocada por mim no teclado, mas vamos ouvir. E agora com o loop. E para finalizar temos aqui uma voz etérea que vai ganhando intensidade, que poderia ser usada para um refrão que também não existe, mas está aqui, vamos ouvir. O signo Sagitário no mês de março promete. Estou a brincar com vocês, está-se bem. Vamos ouvir com o beat, que sinceramente ele não se ouve muito, mas vou aqui deixar registado como é que o volume ficou. E pronto, basicamente falta mesmo só a intro, que é um loop inicial, e acrescentei só aquele efeito do riser que também está na sequência principal, e é um loop que já promete alguma urgência, e ainda acrescentamos barulho de confusão das riots que foram mencionadas ali na transição de um beat para o outro, para dar aquela noção de caos, e acho que este loop se adequava bastante a essa noção de caos. E então foi algo assim. Então fiz o tema, mostrei no SEM. Acho que gravei aquilo tudo em 2 dias ou 3. Mostrei, o SEM disse, está bacana e não sei o quê. Este tema, a história, também faz parte do leque de músicas das quais eu não estive presente na gravação. Ele gravou em casa e foi-me mandando individualmente as partes. Eu mandava-lhe o beat 1, ele passado umas horas, passado um dia, 2 no máximo, devolvia com a rima. E assim sucessivamente. Muito rápido, muito eficaz. Depois, quando foi a parte da mistura com o Here's Johnny, também entra aqui a função de produtor, que é como é que eu vou fazer a colagem destes 3 beats, para não ser só vai ao silêncio, agora começa ao segundo, vai ao silêncio, agora começa ao terceiro. Não, tinha que haver aqui uma passagem gradual e interessante para que a música nunca perdesse aquele momentum. Absolvidos como sempre, mas foi o fim. Depois, quando foi a altura de fazer o vídeo, eu também dei a opção ao Fênix para ele escolher a equipa, porque ele também andava a trabalhar com bastantes realizadores na altura, e ele achou que seria um bom vídeo para os Blue Moon Visuals realizarem. E assim foi. Marcámos umas reuniões, fizemos um grupo no WhatsApp e construímos uma ideia a partir dali. Depois de agendarmos as ideias e escolhermos o local da gravação, que é um local meio clichê quando não há muito orçamento, um armazém abandonado, e pronto, e fazemos a nossa festa. Foi um dia muito cansativo, tivemos lá desde de manhã até a noite, os b-boys, houve people que veio de fora também, que é para ajudar a concluir a cena. Foi uma tarde bem passada, onde estavam DJs, MCs, b-boys, ainda nos divertimos bastante lá, com os nossos toques, popping and locking, foi mesmo bacana.
depois, para meu espanto, quando eles enviaram o vídeo, ainda fiquei mais boquiaberto com o resultado final, porque aquilo ainda envolveu uma pós-produção gráfica bastante interessante, que deu vida, dinâmica e também acrescentou algo que no projeto Michelas ainda não existia, alguma pós-produção gráfica num vídeo. E foi muito, muito, muito bem-vindo, por isso agradeço à visão dos manos Blue Moon Visuals. Drake, Tory Lanez, Gambino, this is America. A música veio para a rua, o videoclipe, o feedback foi positivo, o pessoal curtiu bué porque ninguém estava à espera, tipo, que alguém fosse fazer tipo a história, né? Eu gosto de fazer cenas que ainda ninguém fez. E num beat do Sam, eu achava, pelo aquele respeito que eu tenho pelo Sam, pela música e não sei o quê, que tinha que ser algo assim pesado, algo intemporal. Ainda dei alguns concertos e também dei na apresentação do álbum no Sumol. Excelente. E pronto, foi assim um som que eu tenho bastante orgulho de ter em colaboração com o Fênix RDC, uma história, 3 beats. Eu acho que acrescenta algo à compilação como um todo. E então fico bastante grato por ter esta música com o meu mano e parabéns ao mano pela sua persistência. Nem todos conseguem ter uma persistência durante anos e começar mais tarde a ter os holofotes virados para eles, esses holofotes que tanto ele merece. Grande abraço para o meu mano Fênix RDC e até ao próximo episódio, que será o último. Vamos por partes. Peace.